todo mundo pensa que o medo é um sentimento. Medo não é sentimento. Um sentimento super normal, né? Todo mundo acha que o medo é um sentimento normal. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Covardia, a versão antiga fala medo, literalmente, né? Na outra versão fala medo. Versão Almeida, revista atualizada. É medo, né? Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. Tá vendo? Uhum. O que ele está falando aqui? Ele não nos deu espírito de medo. Então o que significa? Primeira Medo coisa. não é sentimento, é um espírito. Olha só. Se você entender que o medo, a palavra medo, não é sentimento e é um espírito, o espírito, o que tem que fazer com o espírito? Mandar embora. Expulsar. Espírito se manda embora, se liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai te libertar de todo mundo. Aleluia. De todo mal, de todo medo. Entende? Então, parte prática. Primeiro de tudo, quem está ouvindo isso aqui, primeiro de tudo, é bom, lógico, você ter o Espírito Santo. Amém. Seria bom. Seria Começa muito daí. bom a pessoa ter o Espírito Santo, ser batizada no Espírito Santo. Amém. Então, se ela é batizada com o Espírito Santo, ela tem a unção para isso, sim ou não? Sim, que ela exatamente. crê no nome, né? Seria melhor você ser batizado com o Espírito Santo. Mas se você não foi batizado com o Espírito Santo ainda, se você crê no nome, você também pode exercer. Tanto é que os discípulos expulsavam demônios sem ter o Antes Espírito de serem batizados. Antes de serem batizados no Espírito Santo. Sim. Entende isso? Sim. Isso, debaixo de uma cobertura, debaixo de um envio, né? Lógico, fazendo tudo certinho. Não eram aventureiros Não que caça fantasma, né? Não era isso, né? Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é. E vocês? E Quem são? E ó, Estão Toma. macetando, cara. Ghostbusters. era bom esse dia. Você assistia? Muito bom. Então, voltando aqui. Então, medo é um espírito. Mas só que o espírito do medo, ele quer continuar na sua vida. Ele não quer sair. Quer ir embora pra quê? Porque se sair, ele vai para lugares Áridos. áridos. E aí, nos lugares áridos, os espíritos malignos, quando eles vão para os lugares áridos, eles sofrem muito. Você vai entender. melhor. Mateus capítulo 12, versículo 43 e 44. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Meu Deus. Você consegue entender isso? Um espírito imundo, ele sai, ele fica desesperado, ele começa a procurar descanso. Como não o encontra, o descanso, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quero ficar sofrendo no lugar árido. Sim. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. E aí o que ele faz? Então vai e traz consigo outros 7 espíritos Piores. piores do que ele, e, entrando, passam a viver ali. Viver. Você tá louco. Cara, olha isso. Viver. Viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Misericórdia. Misericórdia. Incrédula, Você né? tá louco. Perversa e incrédula. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, nós temos que entender o que é. O medo é um Espírito. E ele não quer sair da minha vida. Por que ele não quer sair da minha vida? Porque senão ele vai sofrer. Vai sofrer, não tem descanso para ele. Então ele fica lá enrustido clandestinamente porque ele não foi descoberto. Mas você está sendo descoberto agora, né? Você está descobrindo, aliás. Você está sendo descoberto com o Espírito. Né? Você está Já te vi. A descobrindo. verdade está chegando até a sua casa. A verdade está chegando até a sua casa, até seu celular, até seu notebook, até aí. sua televisão, sei lá, aonde você está assistindo isso. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, eu tenho que entender. A verdade absoluta está falando que o medo é um espírito.
Certo? Certo. Então o que eu tenho que entender? Eu não preciso aceitar isso. E nem devo, né? Deus não nos deu espírito de medo, mas deu o quê? Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. Poder traz coragem. Você é louco. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Aleluia. Santo. Aleluia. Então, quem recebe o Espírito Santo, ele recebe o quê? Poder, coragem, autoridade, ousadia. Entendeu? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não preciso ter medo. Eu sou mais que vencedor. Entendeu? Sim ou não? Sim. Então nada pode me abalar. Então o que eu tenho que fazer? Tem que entender isso aqui, essa verdade, e discernir que o medo é um espírito. Não é meu sentimento, não é meu, não tem nada a ver comigo. Eu não fui criado com medo. Deus não me criou com medo. É isso aí. Todo medo que está na sua vida não foi Deus que te deu. É isso aí. Por quê? Não vem de Deus. Por Não quê? é normal ter. Não, porque ele falou, eu não dei esse espírito de medo. Quem que deu então? Deus está falando. Que se Deus é- não nos deu. Lê de novo, por favor. Agora. Tem que ler. Pois Deus não nos deu Então, espírito. Deus não deu. Se Ele não deu, quem deu? É. Se não veio de Deus, veio de quem? Eu posso falar? Fala. Do pé peludo. Pé peludo, cão. Capiroto, capeta, Tinhoso. Satanás. Você quer continuar com o espírito que não foi Deus que te deu? Tá amarrado. Que o diabo colocou na sua vida? Não, e pior de tudo é que a gente adapta a nossa vida para esse espírito. Exato. E Porque aceita acha normal, passivamente. E aceita passivamente. E ele está lá de boa, descansando. Sim, sim. Porque é um lugar de descanso. Descanso dele. pra ele. Um lugar bom pra ele. Porque se ele sai, ele sofre. Sim. E se sofre, Espiritualmente falando. chama uma gangue, né? E se Achei sofre, um lugarzinho isso. ali, ó. Por isso Preciso que de ajuda para não sair mais. É isso que eu ia falar agora. Por gente. isso que nos lugares que mexem com essas Verdade. coisas, hein? Por isso que nos lugares onde mexem com essas coisas, eles ficam ameaçando as pessoas, Sim. colocando mais medo para ele não ser descoberto e ter que sair da vida Exato. dela. Porque a ameaça é a característica desse espírito. né? É. Meu. É verdade. Aí paralisa lugares onde a mexe pessoa, com isso. né? Sim. Sim. Não, se não fizer isso aqui, ó, quantas vezes eu ouvi falar, pessoas que eram desses lugares, vinham falar para mim assim, apóstolo, se a gente não fizesse o que o Espírito mandava, a gente tomar um Couro. Sim. couro, Tal. Sim. controlando por medo, Era entendeu? muito através do medo mesmo. É. Eu já fui desse meio assim. Você já foi? Já. E é sempre ameaçando, né? Sempre forte, era algo bem assim, tipo, dava medo mesmo. E até os pactos e tudo que você tinha que fazer era tudo através do medo. Se você não fizer isso aqui, vai acontecer algo ruim com você, entendeu? Era sempre na ameaça do medo, entendeu? Olha que doideira. Eu li um livro dessa linha, um tempo atrás, e nesse livro dizia que esse espírito, Ah. ele sofre Ah. quando ele não consegue executar a sua tarefa. Aham. Os outros espíritos castigam esse espírito por ele Por não ter conseguir. conseguido. Exato. Entendi. Porque ele precisa cumprir o objetivo. E que é geralmente Não, porque... dominar pelo medo. Exatamente, porque ele agindo, os outros espíritos conseguem agir. Exato. É isso mesmo. Porque Ele está controla, né? travando todo o andamento do exército, né? É, porque Um trabalho em cadeia. ali. Deus quer que o Que Espírito Espírito comande a sua vida. Não, Deus quer o quê? Que você flua. Sim. Deus torce por você, Deus torce por mim, Deus torce por cada um de nós aqui. Sim. Deus quer que você cresça, Deus quer ver você conquistando, avance, né, pai? você Sonhando, prospere, avançando, você feliz. seja um grande líder, você alcance as vidas. Deus quer ver. Você se liberte do medo. Seja né? forte e corajoso. Então, Vai pra cima para descobrir o que Deus, tomar entendeu? posse do que Deus deu. Por que? Por que Deus ficou? Não se agradou dos 10 espias, não. Porque eles foram baseados em quê? No medo. O relatório deles foi baseado em quê? O medo. Viram Então quem estava controlando?
Não era Deus, era eles estavam sujeitos a esse espírito. E Deus fala, peraí, não é assim Não que é assim. E olha, desculpa colocar um parênteses aqui, mas eu preciso colocar. Eram líderes do meio do povo, Sim, eram pessoas importantes. sim, das 12 tribos. Então não tem nada a ver eu ficar garantido aí no status que eu tenho, ou numa situação financeira, alguma coisa que eu já alcancei. Se eu vacilar, não me atentar na verdade, esse espírito vai me incomodar. E eu vou me submeter a ela sem a gente saber. Achando normal, Achando que é ser precavido. Achando que é Não vamos pra lá que já precaução. Exato. Esse espírito devagar, cega, um passo de cada vez. porque Deus diz, né? Vai para espiar a terra que eu dou a vocês. Então gera uma certeza, né? E esse espírito, ele cega. É só pra ver como é que é lá. Só vai e olha. Se empolga com o que tem lá. É nosso. Sonha lá. Sonha lá. Quero sonhar. Olha lá, a Pra trazer caixa de uva. Olha o tamanho da caixa de uva. Então esse espírito, ele cega pra gente não conquistar, não ser corajoso para conquistar aquilo que já é nosso. Né? Esse sentimento que ele coloca, né? Esse espírito que faz a gente achar que é um sentimento de não vou conseguir, né? Mas para você ver, igual eu falei desse livro, né, pai? Só fazer uma observação. Esse livro não é cristão. São de pessoas que acreditam nesses espíritos. Ah, tá. Não é cristão. São de pessoas que, exato, são de pessoas que acreditam nesse espírito e que aceitam essa imposição do medo. Ah, tá. Que acham isso acha que é normal. Espíritos abusivos. Que é normal. Então, ou seja, tem pessoas que até têm um certo discernimento disso daí, né? Tratando-se de questões espirituais, mas que não entende que isso é uma opressão. Né? Que esse medo é saudável. Tanto né? Aí vamos entrar num assunto bem polêmico. Tanto é que as pessoas que se sentem usadas, né? Se ela se sentir usada, é porque não foi natural dela. Sim. Não foi em servir, não foi em amar, não foi Exato. em honrar, não foi em ser fiel, em ser leal. Não é? Sim. Então era o quê? Embaixo de um medo, porque se eu não fizer, Deus vai me castigar. Algum tipo de punição eu vou ter. Se eu não fizer, você está entendendo? Sim. É por medo, né? Aí se sente o quê? Oprimidas. Oprimido. Sim. Não, a liderança me oprimiu a fazer. Sim. Não, ninguém oprimiu nada. Tá entendendo? Porque é em cima de um princípio. Sim. Mas se você se sente assim, é porque você não quer honrar, que você não crê, Exato. não é? Exato. Na verdade, na unidade, porque para ter unidade tem que ter submissão. Sim. É. Como que vai ter unidade sem submissão? É como citou aqui agora, né? Os espias, né? A maioria teve um relatório péssimo. Só que foi dado uma direção, né? Um comando. Foi dado um comando para eles espiarem a terra e Deus já tinha resolvido a situação. Já dado. Exatamente. Já está dado. Ou seja, esses 10 espias trouxeram esse relatório ruim, e se fosse num tempo mais moderno, né? Na era da informação, do Google, da internet, em que todo mundo tem a verdade, com certeza surgiriam argumentos de tipo, como que manda a gente para um lugar desse? Que sem noção é esse líder, sabe? Que manda a gente Esse para Moisés correr fazendo risco umas de dessas. vida. Esse Moisés é doido. Eu tô aqui tranquilo, aliás, eu saí de um lugar bem tranquilo, tô passando... Tinha minha rotina bonitinha. Exato. Segunda-feira comia não sei o que, na terça-feira era virada paulista, Tava- na quarta era feijoada, Não na é? quinta era sopinha, na sexta era peixe. Exato. Tava tudo bem. Sábado tava tudo Que pastel. boa! Sábado pastel. Era só fazer uns tijolinhos lá, tinha tudo, tinha minha casa, meus A gente filhos. ficava, o povo disse o que? Desculpa, Di. A gente tava lá em volta das panelas cheias de carne. Tinha pão à vontade. Então esse espírito, desculpa, cortar rapidinho, mas o espírito ele faz você olhar mais para o desafio ali do que para a promessa. Para a verdade. Para a bênção, para a verdade, exatamente. E Porque te coloca na zona de conforto, né? meu, tirou eles da com medo, escravidão vamos para sair dar daqui. uma terra para eles. Além de serem livres da escravidão, ia ter uma terra para eles perpetuar ali o povo deles, adorar a Deus, transmitir os ensinamentos. Mas olharam ali para o desafio que ia ter, porque vamos ter desafios. E Né? olhou o Mas já prejuízo. somos mais que vencedores. Prejuízo.
Com certeza um espírito de medo e pairou Ó, ali. e né? a fala que o Júnior aqui comentou, a fala de Deus para Josué e Caleb era o quê? Seja forte e corajoso. Não entra nessas pilhas de medo aí. Não aceita esse espírito que não é o que eu tô dando. Não aceita isso. Porque como eu estive com Moisés, eu vou estar com vocês. Olha isso. Isso mesmo. Não é? Sim. Então ele sempre orientou, né? Não tenha medo. Né? Tem gente que alguns estudiosos falam, olha que lindo isso. Na Bíblia, uns dizem 365, outros dizem 366. Não temas, não tenha medo. Ele fala 366 vezes na Bíblia. Forte. Por cada dia. Todo dia Deus está falando. Não Pra tenha cada medo. dia que você levanta da cama tem um não temas pra Não você. temas para você. Não tenha tenha medo. medo. Não tenha medo. Até o ano bissexto, 29 de fevereiro. Não Seja tenha medo. forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Sério. Porque eu não dei esse espírito para você. Não aceita. Meu, Deus não gosta disso, né, meu? Deus não quer isso. Não quer. Deus não quer o povo dele, Porque o a filho vida é dele uma com só. isso. Ele quer ver você desfrutando, conquistando, né? Avançando. Até porque o medo ele vai te travar e te escravizar na realidade desse mundo aqui, né? Vai te escravizar, porque você vai se tornar refém só do que rola aqui. Você só vai acreditar no que está aqui. Então, você vai correr atrás só das coisas do mundo, dessa vida, né? Vamos colocar assim. Você só vai viver pelas coisas dessa vida. Isso é uma escravidão, porque você vai estar refém de uma mentira. Você vai estar sendo escravizado por uma mentira. E para quem tem um nível muito alto de essa possessão do medo, nem nessa terra ele vinga. É verdade. Porque trava tudo mesmo. Trava tudo. Relacionamentos novos, recebeu um trauma lá, aconteceu qualquer coisa, ele se fecha. Já vê aquelas pessoas que não deu certo o relacionamento e falam, não, também não quero mais ninguém. Não quero nunca mais saber. Não quero nunca mais saber. Porque acha que todos vão ser assim. E quem não teve encontro ainda com Deus, pai, Ah. provavelmente ele está nessa situação Aham, de trava, sim, escravizado. sim. Posso ler Romanos? Claro. Romanos 8:15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, Aí, ó. Nossa, meu. mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção. Qual que é esse? Romanos 8:15. Ah, sim. Top. Por meio da qual clamamos Abba Abba Pai. Pai. Então, ele nos libertou da escravidão, ele nos deu um espírito para a gente nunca mais ter medo, Olha isso, meu. né? E aí, ele, por conta de receber esse espírito, ele nos faz filhos, ou seja, herdeiros, para desfrutar daquilo de quem ele é. Filho daquilo de que ele Deus fez. não pode ter medo. Uhum. Medo não vem de Deus. Identidade. Identidade. Exato. Lê de novo. Na identidade de Deus, não há medo. Para entrar isso aí. Não, isso aí tem que entrar. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então não é para ter medo, né? Sim. Ele nos... É isso, né? É isso? O espírito Que ele deu não é que para ele você deu ter não medo. é para temer. E porque ele não quer que você seja escravo, inclusive. É isso aí. Porque esse espírito te escraviza. Se escraviza, te paralisa. Exatamente. Então ele já está dando qual é o problema de não receber o espírito que ele deu, Exato. né? Que nos faz filhos, inclusive. Não só um beneficiário das suas bênçãos. Não é a ação social que Deus está fazendo. Porque ele nos deu uma identidade. Ele nos deu um espírito só para a gente conquistar as coisas boas. Ele nos deu um espírito para nós entendermos quem somos. É. E quando você entende quem é, quando você entende Acabou. identidade, quando você sabe
quem é o teu pai, digamos assim, Aham. você sabe qual é a tua herança, qual é o teu legado, qual é os benefícios de ter essa identidade, esse nome, né? Ele nos chamou de filho, enfim. Então, viver sem esse espírito é viver escravo.